Preciso te atualizar também sobre Romarinho. O pessoal do Corinthians foi buscar informações do atacante que está livre no mercado e ouviu uma notícia importante. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pedindo para falar sobre Romarinho. Aqui tá o link, tá, pessoal? Da Superbet para você fazer sua fezinha. Bora começar explicando as novidades do Romarinho. Primeiro, contar que a rescisão do contrato dele foi das mais pitorescas. Romarinho rescindiu seu contrato na sexta-feira com o Neon, porque o time dele imaginava que ele fosse ficar suspenso por doping. E aí, para não correr o risco de não ter nem o Romarinho, nem a vaga dele até o fim da temporada, o Neon se apressou e contratou um argelino do Lyon. Beleza. O problema é que depois de rescindir de forma amigável o contrato do Romarinho e depois de contratar o argelino, o Neon foi avisado de que o Romarinho está absolvido de um processo de doping. Ele havia tomado um remédio porque estava tentando engravidar a esposa e aí ele tomou esse remédio e foi pego no doping. Diante desse cenário, o Romarinho está livre e também não está suspenso, tá? O Corinthians fez sondagem. Outros dois clubes da Série A do Brasileiro também procuraram Carlos Leite para demonstrar interesse, mas hoje tudo se encaminha para que o Romarinho fique no Catar. Eu havia contado para vocês no sábado que o Al Saad, que é o time mais rico do Catar, foi o primeiro a demonstrar a intenção de contratá-lo e fez proposta oficial. Houve, inclusive, uma videoconferência com a presença do Romarinho e dos representantes dele, que foi apresentado para cifras e tal. O problema é que o Romarinho não tem só a oferta do Al Saad. O Al Rayyan, time do Roger Guedes, do Arthur Jorge e de outros, também entrou na parada e está disposto a contratá-lo com uma oferta até melhor do que a do Al Saad. Diante disso, é pouco provável que a gente tenha o Romarinho voltando ao futebol brasileiro, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Na metade do ano aí passa a ser uma outra situação. As propostas que o Romarinho tem são para fechamento dessa temporada atual, ou seja, por mais 6 meses de contrato. Dito isso, bora seguir respondendo a perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades. Boa noite, Nicola. Poderia explicar mais detalhadamente essas novas condenações do Corinthians na FIFA? E o Carlos Rojas também vai explodir. Bora lá, Andréia. Em setembro e outubro, o Corinthians foi condenado pelo não pagamento das compras do Rodrigo Garro para o Tadieres e do Félix Torres para o Santos Laguna. Nicola, mas se foi em setembro e outubro, por que vocês estão falando disso agora? Porque a FIFA só comunicou sobre essas condenações hoje em seu site oficial, tá? O Corinthians foi avisado, o Corinthians teve um período tinha 45 dias para fazer o pagamento sobre a punição de 3 janelas de transfer ban. Por 3 janelas, o Corinthians ficaria impedido de contratar jogadores. O Corinthians usou o mesmo expediente em ambas. Ele recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que é uma espécie de segunda e última instância para casos como esse. A cobrança do Tadieres em relação ao Corinthians se dá por um atraso na parcela, em uma das parcelas, e também por conta de uma diferença de impostos. Desde o princípio, o Tadieres afirmando que o Corinthians tinha que assumir os impostos e o Corinthians afirmando o contrário. No fim das contas, a FIFA condenou o Corinthians a pagar pro Tadieres 3 milhões e 600 mil dólares, além de juros de 18% ao ano. Tá? Em relação ao Félix Torres, ele tinha sido comprado por 6 milhões e meio de dólares, o Corinthians pagou a primeira parcela e não pagou mais nenhuma. O Santos Laguna foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians a 4 milhões e meio de dólares, multa de 675 mil dólares, além de juros de 18% ao ano. Então, o tempo está passando, o Corinthians, quando você recorre à Corte Arbitral do Esporte, em geral, você alonga essa negociação em 1 ano. Mas se você perde, você passa a pagar, você tem que pagar, além de todos esses valores, o acréscimo de 18% ao ano. A conta vai ficando cada vez mais cara e salgada, né? Mas foi uma tentativa do Corinthians de jogar a coisa para diante. Hoje, somando as condenações, 9 milhões e 400 mil dólares ou 55 milhões de reais. O que chama atenção é que ambos foram comprados no ano passado, na gestão Augusto Melo. Então, o Augusto, que vivia batendo na tecla de que faria do Corinthians um time transparente, um time com reputação,
um time que o respeito voltaria, a credibilidade, agora a credibilidade voltou, já deu para perceber que é farinha do mesmo saco, né? Bora de informação exclusiva. Corinthians entrou em contato com o Romarinho e com seus representantes para apresentar uma proposta oficial. Romarinho está livre desde a última sexta-feira, quando rescindiu seu contrato com o Neon FC, lá do futebol saudita. Pois bem, Corinthians foi apresentar a proposta quando acabou informado de que o Romarinho está de mudança para o Catar. Proposta astronômica, ou propostas astronômicas de Al Saad e Al Rayyan. Os dois clubes mais poderosos do Catar ofereceram um caminhão de dinheiro para o Romarinho e a tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas por um desses dois clubes. Com uma curiosidade importante, o contrato deve ser curto, talvez só até metade do ano, e é aí que entra a decepção corintiana. Ao ser informado de que o Romarinho está assinando um contrato curto e que pode voltar ao Brasil em julho ou agosto, o Corinthians se colocou na parada, mas foi informado por representantes do Romarinho que já existe uma conversa mais avançada com outro clube brasileiro da Série A. Confesso que não tenho ideia de que clube é esse e também me surpreendi com o fato de o Corinthians ter aceitado essa informação de que outro clube brasileiro está mais avançado e o Corinthians não vai fazer nada. Até perguntei por que o Corinthians não insistir na contratação do Romarinho. Ouvi que dentro do timão não há hegemonia, não é todo mundo que defende o nome do Romarinho. Eu perguntei, mas então quer dizer que o Ramon Dias não conta com ele? A pessoa com quem eu conversava disse, não, o contrário, o Ramon adora o Romarinho, conheceu o Romarinho dos tempos de futebol saudita. O Ramon Dias trabalhou no Al Hilal e era adversário do Romarinho no Al Ittihad. Tem excelentes referências do atacante, que fez sucesso com a camisa do Corinthians, mas entre dirigentes alvinegros, a avaliação é de que o Romarinho não é um bom investimento. Então o Corinthians até buscou informações, até iniciou tratativas, mas não deve levar essa história adiante. E no Corinthians há informação de que ele vai para o Catar por 6 meses e deve voltar para o Brasil para jogar num rival alvinegro. Só para completar o noticiário do Corinthians, vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino, mesmo com o time em reserva na noite dessa segunda-feira em Novo Horizonte. Corinthians que poupou vários titulares e foi massacrado no primeiro tempo, com direito ao Hugo pegando pênalti, bola na trave, nenhuma finalização do Corinthians contra 16 do adversário. Depois de todo esse sufoco, no segundo tempo, o Corinthians acabou vencendo com o gol de Alex Santana, a 6ª vitória alvinegra em 7 partidas no Campeonato Paulista. Se a gente somar com aquela reta final de temporada do Brasileiro, já são 13 vitórias nos últimos 14 jogos, a exceção a derrota para o São Paulo, no Morumbi. O Corinthians que é líder do Campeonato Paulista na classificação geral e que, apesar de não estar voando dentro de campo, tem resultados absolutamente consistentes. Sequência de 13 vitórias do Corinthians começa há quase 3 meses. Ela se inicia 3 meses, né? Em 4 de novembro, com a vitória por 2-0 contra o Palmeiras. Desde então, Timão bateu Vitória, o Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Velo Clube, Água Santa, Ponte Preta, Noroeste e Novo Horizonte. A família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Coringão. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos.